Muito boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto e está entrando no ar agora mais uma edição do Jornal da Guará. Você vai ficar sabendo agora quais notícias estão em destaque. Relatório da Sociedade de Pediatria mostra que leitos de UTI pediátrica estão sendo fechados no Maranhão, mas o secretário de Saúde afirma que deficiência é provocada por municípios que estão fechando unidades. Contas na ponta do lápis. Você vai saber que mesmo com a queda da inadimplência, quase 6 em cada 10 maranhenses estão endividados. Capotamento leva para hospital jovem de 19 anos. Estradas federais têm alta no número de acidentes. INCRA promove ações de reforma agrária com entrega de títulos de terra. Veja ainda como destaque na edição de hoje a apresentação de um líder de grupo criminoso que atuava na região metropolitana de São Luís. Saiba como a polícia conseguiu fazer de julho o mês com menor índice de homicídios na Grande Ilha. Tem ainda o destaque do esporte com a expectativa para a partida do Imperatriz contra o Santa Cruz pela Série C, logo mais às 8 da noite. E o trabalho de humanização que tem mudado a cara do atendimento nos hospitais públicos da cidade. Agora, no Jornal da Guará. Nós começamos o JG de hoje chamando a atenção para um problema que tem atingido aos municípios maranhenses. É que um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que nos últimos 9 anos foram desativados quase 1.000 leitos de internação pediátrica no Maranhão. Para ser exato, foram 995 leitos. Enquanto em 2010 haviam 3.031 leitos, hoje são 2.036. Essa variação negativa é de 32%. Desse total, 778 são leitos desativados do Sistema Único de Saúde, o SUS, e outros 217 são da rede privada. O estado é o segundo do Nordeste no ranking de perda de leitos. Bom, claro que a situação não agrada a ninguém, principalmente os pais das crianças que precisam de leitos pediátricos. No ano de 2010 eram 433 leitos. Esse ano caiu para 309. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, disse que o estado tem aberto leitos de UTI pediátrica, mas os municípios têm fechado. Daí o déficit. O alerta vem da Sociedade Brasileira de Pediatria. Leitos que poderiam atender as crianças maranhenses estão sendo fechados. O levantamento aponta que nos últimos 9 anos, 995 leitos de internação pediátrica foram fechados no Maranhão. Desse total, 778 foram do SUS e 217 da rede privada. Em contrapartida, aumentou em 30% a oferta de leitos pelo estado, passando de 216 em 2014 para 279 até agosto deste ano. Na verdade, o estado do Maranhão, ele interiorizou suas ações, ele levou unidades hospitalares onde nós não tínhamos. A exemplo de Balsas, de Chapadinha, ou leitos de traumatologia para crianças, por exemplo, no HTO. A gente ampliou nossa capacidade nos últimos 4 anos, a gente teve um incremento de 30% no número de leitos. Infelizmente, a gente teve uma perda considerando o total do estado, onde o estado muitas vezes aumentou, os municípios foram lá e diminuíram. Isso é uma pena, porque o cidadão, quando ele está doente, ele não quer saber se o leito é estadual, federal ou municipal. Ele quer saber se de fato ele está tendo o atendimento. Então não adianta o estado ir num sentido se os municípios vêm em outro sentido. Mesmo quando há uma grave crise econômica, todo mundo tem que se unir, sob pena da gente chegar amanhã com um SUS totalmente desqualificado e despreparado para atender a demanda da sociedade. 124 leitos municipais da capital maranhense foram fechados e abertos novos no Hospital Carlos Macieira e no Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, também foram abertos novos leitos nas cidades de Balsas, Pinheiro, Santa Inês, Chapadinha e Colinas. Mesmo assim, o Maranhão é o segundo estado do Nordeste no ranking de perdas de leitos, ficando atrás apenas da Bahia, que desativou 1.191 leitos na última década. Em 2010, em todo o estado, eram 3.031 leitos, enquanto em 2019, 2.036.
O déficit para UTI neonatal chega a ser de 285 leitos. A taxa de oferta para cada nascido vivo é de 167 leitos, enquanto a taxa de óbitos neonatal é de 11,2 a cada 1.000 nascidos vivos. Números que demandam um esforço conjunto para impedir que a vida de milhares de crianças seja colocada em risco ao precisarem dessa assistência. O esforço continua, mas agora com a agenda de eficiência. A gente interiorizou os serviços, a gente levou serviços onde não tinha, sobretudo leitos de UTI, leitos de especialidades cirúrgicas onde não tinha, no estado do Maranhão, em todas as regiões do estado. E agora o que se antepara no amanhã é uma agenda da eficiência. Quais serviços de fato têm resposta social? Quais serviços de fato têm demanda social para se utilizar? Para a gente não inviabilizar o que está acontecendo. Não adianta a gente continuar abrindo serviços se os municípios, que devem atuar em conjunto com o Estado, fecham os seus serviços. Igualmente importante nas unidades de saúde é o trabalho de humanização que precisa ser realizado. O atendimento feito de forma mais carismática auxilia e muito na recuperação do paciente. Equipes multidisciplinares são treinadas para isso. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Há 13 dias, o pai de Daniel sofreu um acidente vascular cerebral e está recebendo tratamento na unidade de terapia intensiva do Hospital Carlos Macieira. Apesar de estar internado em uma UTI, o paciente pode ser acompanhado por um familiar. Muito importante, para a gente poder passar segurança, poder acompanhar de perto, a situação, a evolução e realmente a presença para a gente poder estimular é importante, sim. Atualmente, 90% dos acompanhantes das pessoas que estão internadas na UTI do HCM são familiares. Os médicos consideram que a presença deles ajuda na rápida recuperação dos pacientes. De acordo com a direção do Carlos Macieira, a medida diminui a ansiedade e contribui com uma resposta positiva ao tratamento. O ambiente de UTI é um ambiente crítico, onde o acompanhante ele tem que estar capacitado para vivenciar o dia a dia do que acontece na UTI. Então, a nossa comissão de humanização, ela conta com profissionais psicólogos, com profissionais enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com agentes administrativos que nos ajudam a triar e a ver quais acompanhantes têm as condições psicológicas ideais para vivenciar um ambiente crítico que é a unidade de terapia intensiva. A equipe que atende no setor é formada por especialistas como, por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, que ajudam no treinamento das pessoas que vão acompanhar os familiares internados. Traz benefício ao tratamento do paciente em terapia intensiva. A forma de serviço mais humanizada começou a funcionar há 90 dias aqui no HCM. A ideia da direção nos próximos meses é aumentar a permanência dos acompanhantes de 12 para 24 horas. Nós entendemos a necessidade de que esse horário fosse ampliado e ele será ampliado gradativamente. A seguir, no JG, você vai ver que caiu o número de inadimplentes no estado e aumentou a intenção de compras de presentes para o Dia dos Pais. Segundo pesquisa da FEComércio, tem ainda os riscos nas rodovias federais que cortam o Maranhão com o aumento de acidentes. E a vistoria nas obras da Avenida dos Holandeses terá a implantação do BRT. Não perca, nesta edição, a redução no número de homicídios na região metropolitana de São Luís. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Agora são 6 horas e 40 minutos. Um homem foi levado para o hospital com suspeita de traumatismo craniano após o veículo que ele estava dirigindo ter capotado na pista. De acordo com o registro da Polícia Rodoviária Federal, o carro que fazia o sentido Carolina-Estreito, na BR-010, saiu da pista na altura do quilômetro 125 e capotou várias vezes. Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor, um jovem de apenas 19 anos, sofreu traumatismo craniano e foi levado ao Hospital Municipal de Estreito, que não revelou seu estado de saúde.
O presidente do INCRA participou da cerimônia de entrega de títulos de terra a beneficiados com o programa com a reforma agrária aqui no estado. A repórter Linalva Cardoso tem os detalhes. Ao todo, 2.164 famílias foram contempladas com a entrega dos títulos definitivos de posse de lotes nos estados de Sergipe, Pernambuco e Maranhão. Aqui no estado, 23 municípios foram beneficiados com 1.570 títulos. São Mateus, a 186 quilômetros da capital, foi um deles, onde 92 famílias foram beneficiadas com a iniciativa. Nós conversamos com o prefeito dessa cidade, Miltinho Aragão, que falou sobre a importância desse momento. É um momento assim, muito especial, né? Um acontecimento para a cidade, porque é um benefício que é para toda a vida, que vão passar para filhos e netos. E claro, a gente, enquanto gestor, por ter contribuído, por ter participado desses momentos, nosso vice-prefeito Ivo se empenhou muito forte com isso, o deputado Kleber Verde, o presidente do INCRA no estado, George, se empenhou bastante. E hoje a gente vê não só São Mateus, mas diversos municípios maranhenses sendo contemplados com a titulação da propriedade de pessoas humildes que lutaram tanto por esse momento. A iniciativa faz parte da Operação Luz no Fim do Túnel, desenvolvida pelo INCRA com o objetivo de ampliar a entrega de títulos definitivos a beneficiários da reforma agrária em todo o Brasil. A meta para este ano é investir R$8.500.000 para a emissão de 25.000 documentos em todo o território nacional. E o presidente do INCRA esteve presente na solenidade de entrega de títulos e falou também sobre a importância desse momento. Vamos ouvir. Eu reitero essa importância porque ela representa a cidadania. Conforme estabelece o Estatuto da Terra e a Constituição Federal, é uma oportunidade de levar cidadania ao produtor familiar, a gerar possibilidade de evolução socioeconômica para essas famílias. Uma oportunidade dessa contribuição por parte dessas famílias à economia regional e, consequentemente, fortalecendo o Estado, fortalecendo os municípios e dando condições dignas para que possam evoluir. Linalva Cardoso, de volta ao estúdio. Foi publicado no Diário Oficial do Estado hoje o chamamento público para a seleção de 300 famílias que serão contempladas pelo programa Cheque Minha Casa. Esse programa Cheque Minha Casa vai garantir R$5.000 para famílias de baixa renda possam adquirir materiais de construção para reforma ou ampliação de suas moradias, com prioridade em reformas e instalações sanitárias, intervenções estruturais e de conservação. A entrega será no dia 8 de setembro, data do aniversário de São Luís. Pela chamada pública, podem participar famílias da região central de São Luís que tenham se cadastrado no edital 01/2019 da Secretaria de Cidades e Infraestrutura. A convocação para a apresentação de documentos vai acontecer até o dia 14 de agosto. A divulgação dos resultados também serão feitas pela internet, por meio do site, é o que você está vendo aí, cecid.ma.gov.br. E lá você pode obter todas as informações sobre o programa. Vamos ver agora o que mais foi notícia. Nesta sexta-feira é hora do nosso giro. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão anunciou que vai realizar mais 6 audiências públicas para impulsionar o recadastramento biométrico dos eleitores maranhenses. As 2 primeiras que serão realizadas em Morros e Santo Amaro. Atualmente, dos 125 municípios que restavam para o TRE recadastrar os eleitores, 28 já finalizaram, 40 estão em andamento e 2 estão programados para iniciar em breve. E em 55, as datas ainda não foram definidas. Engenheiros realizaram uma vistoria técnica na obra da Avenida dos Holandeses. Os trabalhos já foram iniciados e tem previsão de conclusão em 2021, com a instalação do BRT. As obras devem encurtar
em 40 minutos a distância entre os municípios que compõem a Grande Ilha. A Federação do Comércio revelou que o nível de consumo dos ludovicenses está 2,4% maior para este ano. Segundo o órgão, um dos fatores que gerou esse aumento foi a situação do emprego atual. No total, as compras podem ter uma alta de até 5% segundo as projeções. Itens como roupas, sapatos e relógios, além dos eletrônicos, estão no topo da preferência pelo consumo. E a Federação do Comércio do Maranhão divulgou um levantamento sobre o número de pessoas que estão endividadas no Maranhão. De cada 10 consumidores, quase 6 têm dívidas. O índice é 0,5% menor do que o registrado no mês de junho. De acordo com o levantamento, o nível de inadimplência caiu 6,5% em relação ao mês de junho. E se comparado com o mesmo período do ano passado, o indicador é 8% menor. A Federação do Comércio afirmou que a queda da inadimplência está relacionada à retração para obter crédito e à melhora registrada no mercado de trabalho durante o primeiro semestre deste ano. Ainda nesta edição tem esporte e tudo sobre a expectativa do Imperatriz, que enfrenta logo mais o Santa Cruz de olho aí no G4. E a seguir, a prisão de um envolvido com grupos criminosos no estado. Agora são 6 horas e 52 minutos. O elevado número de feminicídios no Maranhão, que só este ano já chegou a 26 ocorrências, está motivando o debate sobre a situação das mulheres vítimas da violência doméstica. Por conta disso, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai realizar a 4ª Semana Estadual de Valorização da Mulher. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a prestação de serviços e o enfrentamento à violência contra a mulher por meio da realização de diversas atividades que colocam em pauta assuntos como gênero, racismo estrutural, masculinidade, violência doméstica, feminicídio, com o objetivo de articular políticas públicas de garantia do direito das mulheres a uma vida sem violência. A abertura do evento acontece na segunda-feira, no Fórum da Mulher. A polícia do Maranhão contabilizou uma vitória contra o crime ao prender um dos homens mais procurados do estado, Wadson Silva Araújo, conhecido como Tanaka. Foi detido no interior do estado. Ele seria o comandante de um grupo criminoso que atua na região metropolitana de São Luís. Adson Silva Araújo, conhecido como Tanaka, estava foragido desde janeiro deste ano, após entrar em confronto com a polícia que fazia uma operação no bairro Vila Conceição, em São Luís. 8 integrantes da facção criminosa liderada por Tanaka morreram, mas ele conseguiu escapar. A prisão foi resultado de diligências realizadas pela Polícia Civil e a Delegacia Regional do município de Zé Doca. O Tanaka estava foragido desde janeiro desse ano, quando a Polícia Civil realizou uma operação no bairro da Vila Conceição. Nessa ocasião houve um confronto com criminosos, onde 8 foram a óbito. O Tanaka foi alvejado, mas conseguiu se evadir. Desde então ele se encontrava foragido e recebíamos a todo momento diversas informações a respeito da sua localização. Então conseguimos confirmar que realmente ele estava no município de Nova Olinda, próximo a Zé Doca, e aí juntamente com a Delegacia Regional de Zé Doca, os investigadores se deslocaram até o município de Nova Olinda, onde localizaram e identificaram o Wadson da Silva Araújo, conhecido como Tanaka. Com ele, a polícia também encontrou balanças de precisão e uma grande quantidade de crack e cocaína, e por isso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Esse indivíduo é considerado de altíssima periculosidade pela polícia, tendo em vista que ele responde já a processos criminais pelos delitos de homicídio, roubo qualificado, tráfico ilícito de drogas e também por formar uma organização criminosa. Após a autuação em flagrante e o cumprimento do mandado de prisão preventiva que havia em desfavor do Tanaka, ele já foi recambiado aqui para São Luís, onde demos cumprimento a esse mandado de prisão preventiva, e agora ele será devidamente encaminhado ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ficará preso à disposição da Justiça. Seguimos aqui no Jornal da Guará. Depois do número recorde em julho do ano passado,
a Polícia do Maranhão apresentou um número ainda mais expressivo da redução da criminalidade na região metropolitana. Em julho deste ano foram notificados 11 homicídios. Números tão baixos assim não eram vistos há mais de uma década. Uma redução que vem acontecendo de forma gradativa. No mês de junho, o número de mortes violentas foi de 22 pessoas. No mês de julho, o número caiu para 11 mortes, o menor índice registrado no mesmo período nos últimos 14 anos. Para o delegado da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, esse resultado faz parte de um trabalho especializado, que adotou protocolos específicos no processo de investigação. Bom, a redução ela se deve a diversos fatores, né? É um fenômeno multifatorial e tudo mais, só que no que tange aqui a atividade da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a gente tem que a própria criação da Superintendência venha favorecer essa redução, porque foram criadas, né, equipes especializadas nesse tipo de atendimento de crimes de morte violenta, homicídios, latrocínios, feminicídios, etc., né? Então você tem uma especialização no trato, no atendimento. A partir desse plantão de pronto atendimento da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os investigadores já saem das cenas dos crimes em cerca de 50% dos casos com os indícios de autoria. Por conta disso, se constata 2 fenômenos sociais: a reconquista da confiança das comunidades no fornecimento de informações importantes para a elucidação dos casos e também o combate à impunidade. Esse número de 50%, né, ele orbita e às vezes ele é maior, até depender do mês, só que o que ocorre é exatamente isso. Uma equipe de plantão, tão logo tem a notícia do fato, né, tão logo tem a notícia do homicídio, se dirige ao local onde se deu o homicídio e já procede os primeiros levantamentos. Destes levantamentos, você tem uma elucidação de 50%, 60%, 75% a depender do mês, né? E é como eu falei, essa equipe passa por cursos e tudo e só atende a locais de morte violenta. A razão por que essa taxa de elucidação ela vem sendo alta, né, felizmente, e esse material que é produzido no plantão é encaminhado posteriormente às delegacias de área, né, às delegacias de expediente, aqui mesmo na Superintendência de Homicídios, que procede a novas requisições de perícia, a coleta de novos depoimentos. Mesmo diante dos resultados positivos, a Superintendência pretende continuar melhorando as ferramentas de investigação e de elucidação dos casos, para fazer com que pessoas que cometeram crimes contra a vida sejam punidas na forma da lei. Esse trabalho ele leva, né, o que a criminologia chama de prevenção geral negativa, né, que trocando miúdos é exatamente isso. O indivíduo que pretende praticar o homicídio, ele pensa exatamente nessa probabilidade, né, dessa possibilidade de ser punido, e dessa forma ele é dissuadido, ele é convencido do contrário, ele deixa de seguir adiante no intento, na intenção dele de praticar o homicídio. Vão ser retomados na segunda-feira os trabalhos na Câmara Municipal de São Luís e na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Com o término do recesso de férias, a expectativa é que sejam apreciados temas importantes nas 2 casas legislativas. Na Câmara, haverá uma sessão solene às 9 da manhã. E na Assembleia, os trabalhos devem ser iniciados às 4 da tarde. Após o intervalo, tem o esporte como destaque aqui no Jornal da Guará com Ana Tereza Viegas. Agora são 7h03. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico, a baixa-mar acontece às 2h27, com 0,1 metro. Às 8h27 acontece a pré-mar, com 6,3 metros. À tarde, nova baixa-mar, às 2h54, com 0,1 metro. E por fim, a nova pré-mar, às 8h55, com 6,1 metro. Está na hora do esporte. Ana Tereza Viegas já cheia de atrações para a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará.
Daqui a pouquinho tem jogo, né? Pois é, Hugo, olha, a gente hoje tem um jogo importantíssimo para o Imperatriz voltar ao G4 com tranquilidade. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz fora de casa, lá na Arena Pernambuco. O jogo é hoje, daqui a pouquinho, 8 da noite. Entrou aqui a cartela avisando o jogo, então, daqui a pouquinho, 8 da noite. Bom, é uma chance de ouro para o Imperatriz voltar ao G4. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz hoje e também torcer aí para o Confiança, que é o 3º lugar, ou Ferroviário, 4º lugar, torcer contra esses dois times. Lembrando que o Confiança joga domingo contra o Botafogo da Paraíba e o Ferroviário só joga na próxima segunda-feira contra o ABC. Para esse confronto, o técnico Paulinho Kobayashi vai ter, acho que, apenas uma mudança, porque tem um retorno do volante Chaves, que volta após cumprir suspensão. É provável que ele ganhe a vaga do Tibiri. Bom, com o retorno do Chaves, a gente está vendo aí a provável formação do Imperatriz. Pode ser o Jean no gol, o Jonas, o Ramon, o Renan Dutra e o Renan Luiz, Chaves dos Santos e Gabriel Caju, Xavier, Lucas Campos e Manuel. Então, boa sorte para o Cavalo de Aço. Importantíssima essa vitória hoje para a gente entrar de vez no G4, Hugo. E o líder, o Sampaio Corrêa, como é que ele está nessa? Olha, o líder recebe neste domingo o 13 da Paraíba, tá aqui, ó, já entrou a cartela às 6 horas no Castelão. Torcida já está super convocada. No portal Guará.com você vai saber mais sobre esse confronto, o que o técnico João Brigatti está preparando para ele. Inclusive, acho que Sampaio vai encerrar a preparação amanhã de manhã com o treino lá no CT. Hoje treinou também no Castelão. Bom, esse confronto, Sampaio é líder, tem 27 pontos. Na matemática do futebol, eu assim, não confio muito não, eu prefiro engatar logo as vitórias, a gente ficar tranquilo, mas de acordo com alguns matemáticos, Hugo, porque faltam apenas 3 rodadas para as quartas de final, que é onde ocorre o cruzamento dos grupos, grupo A contra o grupo B, na matemática do futebol, vencendo hoje, a gente já está tranquilo e tal, mas eu prefiro que a gente não confie muito nessa matemática. E vá ganhando, né? Vai fazendo siga gol. Essa sequência boa de vitórias, afinal de contas, ó, depois que o técnico João Brigatti assumiu o Sampaio, ele assumiu com aquele empate contra o Confiança, a gente já engatou aí 4 vitórias consecutivas, então Sampaio tem que continuar acelerando na 5ª marcha para a gente poder ficar tranquilo, ir para umas quartas de final bem tranquilo nessa fase de cruzamento de grupo. Bom, o João Brigatti deve ter uma alteração na equipe porque o Paulo Sérgio ele está suspenso e o Vitor Bafana deve fazer dupla de zaga com o Odair. É provável também que a gente veja aí no banco as últimas contratações do Tricolor, que é, no caso, o atacante Alex Henrique e o zagueiro Thiago, que a gente até falou segunda-feira, trouxe a foto dele aqui. Ó, Hugo, só um detalhe, é que o 13 da Paraíba, e a gente tem que devolver o placar, foi o adversário que conseguiu vencer o Sampaio lá por 3-0 lá na Paraíba. Então, tá na hora do Sampaio devolver esse placar, né? Agora domingo com a força da torcida, claro. Lembrando que o 13 é lanterna, Hugo. Bom, tem também uma programação recheada de informações aí, a Record News trazendo o International Cup. Pois é, esse é um torneio essencial assim para os clubes europeus e vamos ter mais jogos. A Record News TV Guará no Maranhão vai transmitir nesse sábado, tem Manchester e o Milan, 1h20 da tarde, e no domingo tem o Tottenham contra o Inter de Milão às 10h50. Destaque aí para o time português Benfica, que está ganhando todas e eu acho que vai levar essa International Cup, Hugo. Para a gente encerrar, tem uma estrela que brilhou, trouxe muita luz pra gente, foi lá, fez bonito, essa mocinha brilhou no handebol, né? E, inclusive, a Record News transmitiu essa vitória, tá aí, a maranhense Ana Paula, conquistamos o hexacampeonato do Pan-Americano, agora os Jogos de Lima. A Record News TV Guará transmitiu essa vitória, a gente tem até imagens aí também. Bom, foi um jogo, um clássico do handebol, porque foi Brasil e Argentina nas quadras, a gente venceu aí por 30-21. E a maranhense Ana Paula ajudou o Brasil a conquistar o Hexa, lembrando que esse é o tricampeonato dela nos Jogos Pan-Americanos. Ana Paula que ajudou também a seleção brasileira a conquistar o título inédito, um título mundial aí quando a gente foi campeã em 2013, um título inédito do Brasil. Ana Paula estava lá. Enfim, a gente tem uma tradição muito forte no handebol. Quero lembrar também a ajuda da Silvia Helena, que hoje está
está aqui no Maranhão, incentivando a modalidade com o instituto dela, que é o Instituto Silva Helena de Handebol. A gente vai ter, acho que agora em setembro, provavelmente, algum campeonato que ela está organizando. E Hugo, falando um pouquinho sobre a nossa hegemonia, o handebol feminino no Pan-Americano, desde 1999 o Brasil mantém essa hegemonia. E nesse Pan de Lima a gente se classificou em primeiro na fase de grupos com 3 vitórias e depois aí despachamos os Estados Unidos com uma vitória aí por 34-9. As meninas mandaram muito bem e é muito bom a gente ver essa imagem Ana Paula aqui, ó, no cantinho, celebrando, teve dancinha, enfim, teve toda aquela comemoração. Parabéns para Ana Paula, que já está aqui em São Luís, matando a saudade da família, Hugo. Muito bacana, né? A expressividade em cada olhar ali de vitória. Com Parabéns, certeza. Ana. Bom final de semana pra gente. Acompanhe e traga o resultado de tudo isso pra gente na segunda. Olha, bom fim de semana a todos. Só lembrando o último recado, é que começa hoje, vai até domingo, o 6º Campeonato Norte-Nordeste de Sinuca. Eu tinha que passar esse recado porque a Federação Maranhense de Sinuca está arrebentando e vai transmitir, muito boa, e agora vai transmitir os jogos ao vivo pelo Facebook da Federação Maranhense de Sinuca. É só acessar. Boa sorte aí. Lembrando também que o Maranhão manda muito bem na sinuca, são os esportes também. Aí, bom fim de semana a todos. Vitória hoje do Imperatriz e domingão vitória do Sampaio. Segunda-feira espero estar com boas notícias aqui, Hugo. Obrigado, Ana. Obrigada. Bem, pessoal, outras notícias no portal guará.com. O JG volta na segunda-feira. Fique agora com os analistas. Boa noite a todos. Excelente final de semana. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.